Olha, eu vou falar pra vocês, hein? Eu sempre fui na contramão ao hate do arco da Ilha dos Tritões. Eu acho que de verdade ele é muito melhor do que as pessoas dão crédito e tematicamente, tá? Fique bem claro, tematicamente é um dos melhores de One Piece. E agora a gente tá tendo o quê? Uma remasterização do arco lançado no anime. E como tudo em One Piece é aquilo, né? Polêmica, odiei, amei, essa adaptação tá muito rushada, eu não entendi mais nada, o que tá acontecendo? Vivemos o suficiente para chegar no momento da história em que o One Piece, o anime de One Piece foi dito como rushado. E não tivemos fillers nesse episódio, teve corte no mangá, algo que, cara, é uma loucura, então vamos passar em um por um nesses cortes para ver se é realmente um problema. Mas primeiro, vamos analisar a adaptação do episódio como um todo para chegar a algumas conclusões. Odiei, você odiou, eu amei, você amou, quero saber demais a sua opinião nos comentários, tá? Então deixa aí, não esquece daquele like também e claro, se inscrever no canal, se não é, se junte a essa tripulação se não é inscrito, beleza? Então vamos para a vinheta e vamos parte por esse vídeo aqui vai ser mais uma conversa entre a gente. Então vamos parte por parte analisar a adaptação do novo arco, né, do antigo arco, a nova adaptação da Ilha dos Tritões. Pra quem não sabe, eu sou o Lipe e esse é o canal Chapéu de Palha e primeiro de tudo, tá, eu quero usar esse espaço aqui, cara, pra aplaudir do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, o trabalho feito nessa opening e nessa ending que são simplesmente lindas demais, cara. A opening com Chapéu de Palha cantando Igol, cara, que coisa maravilhosa. E a ending, putz, cara, assim, em questão de ilustração ali, de design, cara, ficou uma coisa espetacular, maravilhosa. Eu olhei, fiquei até emocionado com o barquinho ali andando, enfim, muito, muito, muito bom, tá? E isso pra mim ressaltou um pouco das grandes qualidades que a gente vai ver nessa nova adaptação, que são o quê? A repaginada, né? Os efeitos especiais, por exemplo. A gente pode ver aí o uso do Haki do Rei de uma maneira muito mais expressiva, o que condiz com essa habilidade dentro do mangá. Então achei isso muito bom, tá? Na própria opening a gente vê o Red Hawk, que, cara, tá simplesmente insano. Esse porradão aí no Rod Jones, meu irmão, tem que ter esse peso, tem que ter essa carga. São as chamas herdadas de Portgas de Ace, mano, culminando num porradão histórico. Então, eu acho que em questão de efeitos especiais, cara, esse novo anime, essa remasterização tem muito mesmo para entregar. E esse tema, né, do visual nos leva à questão da aparência, que assim, a gente pode ver, cara, tá muito mais atual, tá muito bonito. Só que eu não quero dizer que é mais bonito que o antigo, porque assim, eu sinto que tem um encanto ali também, tá ligado? Eu sinto que tem um encanto na animação antiga e nesse eles trouxeram algo com certeza mais trabalhado. Se você for comparar as pinturas, né, você vai ver que a primeira é plana, não tem tantas tonalidades, a nova tem mais textura e isso com certeza agrega, acrescenta ao anime. Eu acho que hoje em dia as pessoas quando vão buscar um anime novo para assistir, cara, tem muito apelo visual, né? E o One Piece dessa forma eu tenho certeza absoluta chama muito mais atenção, com esse suposto filtro de Wano. Então em questão de aparência tá muito bonito, os efeitos visuais são bem legais, só que quando a gente entra na narrativa, que pra mim de longe é o mais importante, a gente tem alguns probleminhas, tá? E os dois principais ali são de contextualização e também de continuidade que afetam o ritmo da história. Algumas transições muito rápidas, algumas mudanças de rumo que, cara, são repentinas, então isso acaba fazendo que a gente perceba o pace, né, o ritmo dessa história correndo muito mais rápido. Eu sinceramente, tá, não achei extremamente ruim como vi algumas pessoas comentando. Eu acho que realmente faltam algumas ligações para fazer algumas cenas parecerem que estão mais continuadas, né, porque senão dá essa sensação de, cara, a gente estava aqui, aí de repente foi para lá, aí cortou, aí já entra no cara falando. Teve um pouco disso, né? Cortes bruscos para aumentar a velocidade do episódio que acabaram causando uma aceleração no ritmo que não foi 100% agradável. Parece que eles pegaram um quadro do mangá e ao invés de fazer uma transição para o outro quadro, né, gerando assim uma continuação, eles só colocaram o quadro seguinte, né, como se fosse solto. Como a mídia do anime permite que você faça um movimento de transição entre um quadro e outro, né, não jogando dois, mas sim fazendo a construção de um, chegando até o outro com uma animação, parece que
sei lá, não teve muito disso. Em alguns momentos foi quadro, 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 quadro e não animação, e não uma fluidez. Por exemplo, a fake Nami do nada aparece segurando a Nami enquanto o Demalu Black tava apontando uma arma pra Nami, que do nada ele deixa de apontar, não tem movimento nisso, não aparece a fake Nami levantando, não aparece o Demalu Black colocando a arma de volta, nada. É simplesmente tava acontecendo uma coisa, parou de acontecer sem explicação e fica uma cena descontinuada. Isso com certeza causa uma estranheza. E aí entra a grande pergunta, né? Esses problemas, eles são graves? Eu acho que a maneira como a narrativa foi recortada funciona, tá? Pode ter sim algumas estranhezas, como eu levantei agora, com certeza, mas o principal, né? A progressão de acontecimentos, que é o mais importante, fica clara. Então assim, eu gostei, eu achei melhor que o primeiro episódio original da Ilha dos Tritões, que na verdade são os dois primeiros, né? Porque esse de agora corresponde aos dois primeiros da adaptação anterior, o que mostra que realmente o ritmo está acelerado. Pode estar acelerado demais? Cara, é complicado, porque assim, a gente já reclamou tanto de One Piece, o ritmo está devagar e etc. Só que tem algumas questões, alguns detalhes que a gente precisa se atentar, mas no geral eu achei mais positivo, tá bem mais positivo do que negativo. Então vamos lá, né, analisar todos os quadros que foram cortados da animação e entender o impacto da ausência deles no primeiro episódio do remaster da Ilha dos Tritões. O primeiro que falta, na verdade, só acontece lá no meio do episódio, mas é provavelmente o mais grave de todos. Página da Robin. Basicamente, a página inteira do retorno da Robin é descartada. A gente tem os marinheiros na missão de capturá-la mencionando que estão em Sabaody e a avistaram, sendo que na real eles estão falando da Cocoa. Mas toda a introdução da Robin fica de fora. Aqui, além de ser uma introdução charmosa com ela tirando os óculos, que dá um glamour no personagem, a gente perde um pouco da confusão que está acontecendo dentro do cenário. Lendo o mangá, parece que o Oda coloca esses painéis com o intuito de resumir a loucura que está ocorrendo em Sabaody e como isso afeta diretamente o Chapéu de Palha, porque supostamente eles estão recrutando novos membros e o Brook também está fazendo um tour, um show bem na região. Eu acho que devido a esse corte, a reaparição da Robin dentro dos Mugiwaras foi a que causou menos impacto. Diálogo da Nami e Usopp. O outro corte se resume a Nami e a Usopp conversando depois de chocarem os falsos chapéus de palha. No anime, tem um momento exato que isso acontece, mas sem a conversa. A verdade é que o diálogo da Nami é expositivo e não é de fato necessário. Como você pode ver, eu tenho novas habilidades. Isso ficou bem claro com o feito dela no próprio painel e na página anterior. Só que essa frase do Usopp, cara, ela é uma frase legal, né? É bacana, é muito raro a gente ver o Chapéu de Palha demonstrando interesse no que os outros vivenciaram nesses 2 últimos anos. Então é bacana a gente ver esse tipo de interação, de comentário do atirador. Eu acho que todo mundo sente falta de, sei lá, a Nami perguntando o que aconteceu com o olho do Zoro, o Zoro questionando a franja do Sanji revelando sua outra sobrancelha, o Sanji perguntando sobre a cicatriz do Luffy, enfim, né? Esse corte não é algo gritante, e a sequência com o Demalu Black e companhia prometendo vingança é algo que também é cortado, mas que fica muito claro com o decorrer da história, né? Nesse próprio episódio já fica muito evidente isso, e eu acho que muita gente nem sentiu falta. A hemorragia nasal do Sanji. Esse é outro quadro que não foi adaptado e eu acho que fizeram bem em cortar, pra ser sincero, mas que tem uma razão de estar no mangá. Esse painel é praticamente a introdução do grandíssimo drama que o Sanji vai viver no arco. Só de pensar na Nami e nos atributos que ela desenvolveu nos últimos 2 anos, o cozinheiro começa de taradice e tem uma breve hemorragia nasal. É a primeira desde sua volta, um indicativo do seu descontrole emocional no momento, devido a 2 anos sem ver uma mulher. E também um indicativo do desastre que vai acontecer com o personagem. E sinceramente, essa parte com Rayleigh é descartável, né? E até torna o retorno do Sanji para muitas pessoas mais agradável. Ele vai ter outras hemorragias nasais antes de chegar à Ilha dos Homem-Peixe, então é um painel que está longe de ser indispensável. Não acho que altera muito na percepção do espectador sobre as vontades e desejos do personagem no momento de necessidade que ele passa. Cocoa chutando a raposa. Que o Oda é bom de pintar um vilão todo mundo já sabe. E um dos cortes na adaptação foi esse painel da Cocoa chutando o Nora Kitsune. Lógico que assim, né, ver alguém batendo num cachorro desperta na gente
se você tem um bom coração, o mais puro e genuíno desejo primitivo de ver a pessoa recebendo uma punição. Bater numa criatura indefesa é uma das maiores provas de falta de caráter que existe. Só que essa cena só contribui para o entendimento que já estava claro. Os falsos Mugiwaras são nojentos. Os caras são trapaceiros, vigaristas, estão claramente praticando estelionato, crime de ofensa à integridade física qualificada, e é isso, os caras são terríveis, sabe? São criminosos sem caráter que nesse mesmo episódio atiram em 2 civis inocentes porque o imbecil do The Malo Black confundiu uma mulher com a Nami. Então, assim como ver um cachorro sendo chutado, ver 2 pessoas inocentes sendo quase executadas, também desperta na gente essa ânsia de ver, cara, esses caras que estão cometendo isso tomando uma coça, tomando uma surra, pagando pelos crimes cometidos. Então, é um corte relaxado, porque a ideia geral do que precisava passar já estava sendo passada em outras cenas. Reação dos civis. No outro painel cortado, que é mais para exposição do cenário macro, trazendo o ambiente ao redor para compor a cena, temos os cidadãos de Sabaody reagindo às ações de The Malo Black contra Luffy. Por mais que esse painel com foco nas pessoas tenha sido cortado, o anime coloca esse take aberto mostrando a atmosfera do local igual no mangá, com pessoas observando e agregando a composição do cenário. Detalhe, aquele ali no fundo é o Rayleigh, cara. Não parece o Rayleigh? Com a roupinha dele e tudo? Enfim, mais um corte relaxado, mas que poderia ter acontecido e a gente vai ver o melhor porquê disso na próxima eliminação de painel e também na última, então fica ligado. Reação dos civis 2.0. Nessa meia página temos alguns textos retirados, como por exemplo, os cidadãos torcendo pro Luffy contra os falsos chapéus de palha, que somado ao outro painel retirado, ajuda na composição da cena. Relendo o mangá agora, pra mim fica claro como o momento fica bem mais preenchido na obra original do que na adaptação do anime. Tem mais coisa ali, tem mais carga, e a participação dessas pessoas ao redor contribuem para toda a percepção do cenário, tá? Então a breve participação dos cidadãos dá um tom a mais que não necessariamente vai fazer uma grande falta, mas fica mais interessante, mais dinâmico. E assim, eu acho que não custava muita coisa adaptar, só mais 2 segundinhos ali e tava tudo certo. Mas também não é algo essencial. Frank sobre o Usopp e Sanji. A Toei decidiu tirar esse quadro em que o Frank fala para Robin que o Usopp e o Sanji já estiveram ali, avisando que o atirador foi atrás de combustível e o cozinheiro foi buscar comida. E devido a esse corte, a gente vai ter outro corte na sequência e eu não tinha percebido na primeira assistida, a primeira vez que eu vi, porque eu assisti como um espectador que já conhece a obra, que tá ligado no cenário, no que tá acontecendo e no que vai acontecer. Mas eu imagino que pra galera que nunca leu o mangá ou nunca viu o anime e a primeira experiência vai ser assistindo esse remaster, pode bem ser que o que tá acontecendo ali fique meio desconexo, só porque os caras decidiram cortar esse painel do Frank falando do Sanji e esse outro que eu vou mencionar agora, se liga. Sanji e o pescador. A primeira frase que o cozinheiro fala quando chega na peixaria é: "Opa, e aí meu amigo pescador, como é que tá a pescaria hoje? Eu estou procurando por uma barganha." O que tá muito claro, o Sanji tá indo ali atrás de comida, ainda mais embasado com a frase que o Frank falou que foi retirada. Só que, como essa frase foi retirada e somado também ao corte anterior, eu te pergunto, o que diabos o Sanji foi fazer ali sem essa contextualização que temos no mangá? Na nova adaptação, a gente tem um take de pasme, menos de 1 segundo com uma bandeira de peixe sendo mostrada como se fosse o suficiente para nós, filhos de Eiichiro Oda, entendermos o que diabos o cozinheiro tá fazendo ali. O Sanji chega aleatoriamente perguntando para um cara qualquer o que tá rolando e ele começa a falar de um homem de cabelo verde. É meio, não tá muito claro o que tá acontecendo ali na situação. Sem os 2 painéis que indicam o que Sanji foi fazer, acaba ficando meio confuso o porquê dele estar ali naquele local, naquele momento. Sanji vendo o navio. E para fechar, os 2 últimos cortes são os seguintes. Primeiro é esse aqui do Sanji vendo o barco onde o Zoro tava começando a emergir. Que assim, um corte que
tanto faz como tanto fez, né? E o último é o seguinte, o golpe do Zoro. O outro é essa galera reagindo ao navio cortado no meio pelo Zoro, falando que é um enorme galeão pirata e tudo mais. E assim, mais uma vez, né, um corte da reação das pessoas ao redor que não são figuras centrais da cena. Então deixa ela um pouco mais vazia, né, sem a percepção das pessoas ao redor. E eu vou me aprofundar nisso um pouquinho mais à frente. O que a gente teve de pior nos cortes foi a introdução da Robin, que resume um pouco o cenário e integra a elegância, o charme da personagem. E outro ponto negativo foi essa questão de contextualização com o Sanji, que eu imagino que possa soar um pouco aleatório para novos espectadores. E a falta de reação das pessoas ao redor também, né, de pessoas comuns, acaba deixando de complementar um cenário mais atmosférico, ali com mais coisa acontecendo e não só no tete a tete. Assim, no geral, os cortes foram tranquilos, tá? Os painéis não adaptados do mangá são adornos, eles são legais, compõem a atmosfera, agregam algo ao cenário, mas a falta deles não é uma turbulência, né? Não causa uma verdadeira interferência na compreensão do espectador. Dito isso, continua sendo meio estranho, né? Os caras simplesmente não adaptarem painéis do mangá, porque a ideia, não, olha só, preste atenção nisso, a ideia não é ser mais conciso que a obra original, é ser mais conciso que o anime anterior. Então, por mais que alguns dos cortes não mudem muita coisa, mas outros pequem em contextualização, eu não vejo a necessidade de tirar nada que tá nas páginas do mangá. É a gente passando pelo problema oposto, né? Não tá com filler, não tá com conteúdo para encher linguiça e ganhar tempo. Tá mais acelerado ao ponto de cortar coisas originais. Então vamos lá, né? O lado negativo do ponto principal, que é a narrativa, tá realmente mais acelerado do que parece o ideal. Isso tá causando uma interferência ali, tá realmente sendo muito complicado. Não, não tá. Tá tranquilo, sabe? Dá pra entender. E eu acho que pra quem é novo em One Piece, cara, esse tipo de conteúdo vai ser bem melhor pra consumir do que a adaptação anterior. Então eu acho que, cara, de verdade, é muito mais positivo do que negativo. Eu acho que a gente consegue ver por esse lado. Cara, tem defeitos? Tem defeitos. Tem problemas? Tem problemas, pô. É um remaster, não é o remake. Não é a parada feita do zero ali. É pegando o que já existia, fazendo os recortes, repaginando ali, botando a galera mais bonita, mais aesthetic, pra chamar mais atenção e ter mais apelo ao público geral, tá? Que tá cada vez mais forte hoje em dia em relação a anime. No geral, eu gostei da adaptação, tá? Achei muito mais positiva do que negativa e tô achando realmente um grande exagero, né? As pessoas falando, meu Deus, essa adaptação tá um lixo, não dá pra entender nada, não consigo acompanhar, tá tudo pulando, tem recorte do original, tá estragando tudo. Também não é assim, né? Calma, pô, beleza. Tá tirando do original? Tá tirando. Concordo com isso? Não concordo. Acho que deveria manter. Tá estragando tudo? Não tá. Tá entregando coisa, sabe? Pode não tá acrescentando tudo que o mangá tem a oferecer, mas tá sendo mais agradável, parece mais fácil de desfrutar essa animação de hoje do que a anterior. Então, no mais, é positivo. Sabe? É positivo. Tô tentado acreditar que vai ser mais positivo ainda, que os próximos episódios vão ser ainda melhores, só que é aquilo, tem que tomar cuidado com o que vai ser cortado do conteúdo original. E assim, entre achar uma excelência ou um lixo completo, cara, eu fico com o... eu achei maneiro, achei legal. Não achei nada demais, não tá excelente, não tá uma ótima adaptação. Tá uma adaptação, pô, tá uma adaptação bacana, tá funcionando, tá legal. Não precisa exagerar, meu Deus, isso aqui está fantástico, porque não tá. Não tá às mil maravilhas, mas também não tá horroroso, não tá horrendo, sabe? A gente não precisa ir nos extremos aí, eu acho que tá bacana. Tem pontos a melhorar, com certeza absoluta, e também tem coisa que tá sendo executada com, pô, qualidade, sabe? Então, é isso. Eu fico esperando aí os próximos episódios pra gente conseguir julgar melhor se tá realmente, pô, desvinculando ali do que é One Piece de fato, estragando a narrativa com esses recortes, ou se vai ser só uma parada como tá sendo, né? Um ritmo realmente mais acelerado, que parece ter uns saltos ali que, pô, estão um pouco desconectados, mas que funcionam e tá tudo certo. No mais, eu quero saber muito a sua opinião, tá? Deixa aí nos comentários e não esquece também de se inscrever no canal e deixar aquele like se não é inscrito. É isso, tá? Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado também dessa análise em cima dos pontos que simplesmente os caras cortaram. Mas é isso aí. Tamo junto, galera. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!